Então pronto, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Na aula passada a gente entrou no capítulo 7. Já falei para vocês um resuminho bem breve do que vai acontecer com cada grupo no período tribulacional. Nós vimos também os pontos fracos, né? As contradições bíblicas que tem as teorias do arrebatamento parcial, do arrebatamento pós-tribulacionista e do mesmo tribulacionista. Vimos também, a partir da página 144, os argumentos a favor do arrebatamento pré-tribulacionista. Então eu vou recapitular a partir desse trecho da página 144 para vocês se lembrarem um pouco. Então, o primeiro argumento a favor do arrebatamento pré-tribulacionista é a natureza da tribulação. Se vocês olharem na página 145, tem vários textos bíblicos onde mostram várias palavras que definem o período tribulacional. Então, uma delas aqui é um período de ira, com esses vários textos bíblicos aí onde ela aparece. Outra como julgamento, né, no sentido de juízo de Deus. Período de indignação, de castigo, hora de julgamento, hora de angústia, né, período de destruição e de trevas. Né? Então, são todas essas palavras que definem, são características do período tribulacional. E nós lemos aqui, ainda na aula passada, vários textos bíblicos que falam a respeito da igreja durante esse período. Então, por exemplo, aqui o primeiro é 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 e 10, diz assim. Alguém está precisando de livro aí? Agora está tudo certo. Certo. Quem não tem, senta do lado de quem tem, a gente acompanha. Então, na página 145, do texto de 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 e 10, diz assim. Então, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10, diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, né, ou seja, quer vivos ou mortos, vivamos unidos a Ele. Né? Então nós vimos aqui que a primeira palavra, que é uma das características da tribulação, é período de ira. E aqui a palavra nos fala que a igreja, né, nós, a igreja de Cristo, não fomos destinados para a ira de Deus. Em complemento a essa ideia, 1 Tessalonicenses 1, versículos 9 e 10, diz assim: Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, se é um período de ira que há de vir sobre a terra, é um período tribulacional. E mais uma vez aqui, Paulo nos fala em Tessalonicenses que a igreja está livrada desse período. E a respeito aqui do período também de juízo, ou julgamento, né? João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Né? E em complemento a essa ideia, Colossenses 2,14 diz assim a respeito de Jesus: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Né? Então, esses textos mostram que a igreja de Cristo não sofre julgamento, não será julgada, porque nós já fomos julgados em Cristo. Cristo recebeu o julgamento, né, o juízo de Deus, que era devido pelos nossos pecados. Ele já pagou esse preço. Por isso que a igreja não será julgada. E aqui na página 146, Romanos 8:1 completa dizendo: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Né? Então, mais uma vez, a igreja não tem como sofrer condenação porque ela não será julgada. Né? Ela já foi julgada em Cristo. E o último texto aqui, que acho que ele sozinho já ia ser suficiente para comprovar isso, Apocalipse 3,10 diz assim, é uma promessa aqui para a igreja: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, que momento é esse? Que hora de provação que está para vir sobre todo o mundo, para tentar todos que habitam na terra? É o período tribulacional também.
Então Jesus ele diz aqui que os seus santos da igreja que se mantêm fiéis, ele guardará desse período. É interessante que alguns grupos, como os pós e mesmo os formacionistas, eles tentam defender a ideia de que esse texto diria que Deus estaria guardando as pessoas em meio à tribulação. A igreja estaria aqui na terra, mas de alguma forma sobrenatural seria protegida das coisas que iriam acontecer. Mas para que o texto passasse essa ideia, a gramática aqui teria que dizer: o guardarei na hora da provação. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz: o guardarei da hora da provação, ou seja, do próprio momento de provação. Então ele vai proteger desse próprio período e não em meio a esse período. Por isso é uma indicativa de que, se esse período vai atingir toda a terra, a única forma de guardar a igreja desse período é tirando a igreja da terra. E aí que entra o arrebatamento. Tá? Então, esse é o primeiro argumento aqui. A natureza da tribulação, os textos bíblicos que nos descrevem como é a natureza desse período, não encaixam com as promessas que Deus tem para a sua igreja. A natureza desse período não é compatível com a presença da igreja aqui. Porque não há nada que a igreja precise fazer na terra durante esse período. Alguns grupos falam: não, tem que sofrer para aperfeiçoar a salvação, para ser salvo de verdade, para poder ser mártires, Eu pergunto para vocês: se fosse realmente necessário a igreja passar por isso para ser salva, e todas as gerações anteriores, de pessoas que já viveram, já morreram e não passaram por isso? Deus não daria comigo uma injustiça? Aqueles não passaram, se vocês vão passar? Exatamente. Então, ou é para todo mundo, não é para ninguém, E aí cai naquele outro atributo lá que eu falei na aula passada. As pessoas não... primeiro acham que a igreja hoje não sofre períodos de tribulação, e temos que pensar em âmbito mundial, não só na nossa realidade aqui. Existem muitos cristãos sofrendo, sendo perseguidos em países africanos, países muçulmanos, ali no Oriente Médio, países asiáticos, Então, existem muitos cristãos sofrendo perseguição atualmente em nível mundial. Nós não podemos nos tomar como base só a nossa realidade aqui e achar que por isso a igreja não sofre tribulação. E outro ponto é querer comparar o período tribulacional com os momentos de tribulação, de adversidades que a igreja sofreu durante a história. Porque Jesus disse a respeito do período tribulacional assim: haverá grande tribulação na terra, como jamais nunca houve antes, nem jamais haverá depois. Então o próprio Jesus deixa claro, em Mateus 24, que é um período sem paralelos na história. Que não tem na história da igreja nenhum outro período que pode ser paralelo a esse. Então dizer que os cristãos primitivos sofreram mais, isso é comparável, ou outros grupos na Idade Média, com Inquisição, é negar as palavras de Jesus. Porque ele disse: esse período será uma tribulação como nunca teve antes, nem vai ter depois. Ele não é comparável a nenhum período da história. Então isso é outro argumento dos que defendem que a igreja teria que ficar na terra, que é facilmente derrubado por terra. Ele não é comparável a nenhum momento da história. Tá? Outra aqui é a doutrina da iminência. Eu cheguei a falar também na aula passada. Esse é bem simples. Vários textos bíblicos, aqui eu citei acho que mais de 10 as referências, mostram que Jesus virá de uma forma inesperada, que não é possível prever com antecedência, com antecipação, o momento exato em que Jesus vai voltar. Então, a única dentre essas teorias que eu mostrei que cumpre à risca esse ensinamento é o pré-tribulacionismo, porque o arrebatamento, antes da tribulação, ele é totalmente inesperado, imprevisto, sem nenhum sinal que preceda, nenhum pré-requisito. Porque, ao mesmo tempo, a palavra também fala que a volta de Jesus será precedida por uma série de sinais. Então, como pode ser ao mesmo tempo inesperada, mas precedida por diversos sinais? A visão pré-tribulacionista desassocia em dois momentos. Primeiro, o arrebatamento anterior à tribulação, esse é inesperado e cumpre a doutrina da iminência. Depois, durante a tribulação, se seguirão os diversos sinais. E no final dos 7 anos, aí sim, Jesus volta de forma prevista, após os diversos sinais. Tanto as visões meso como pós-tribulacionista, eles não cumprem essa doutrina bíblica, porque marcam data para a volta de Cristo. Como até mostrei na aula passada.
Vocês pegam o dia que o anticristo fizer o acordo de paz entre judeus e árabes, conta 3 anos e meio para frente, se você for mesmo tribulacionista, e é o dia que Jesus vai voltar. E se você for pós, conta os 7 anos. Quer dizer, com anos de antecedência você ficaria sabendo o dia exato que Jesus ia voltar. Mas aí no caso, Jesus tinha mentido. Ele falou que nem o anjo e nem ele sabia a volta, somente o Pai. Essa palavra ia ficar como? Exatamente. Você só fazendo os cálculos, saberia o dia que ele ia voltar. Ia ficar sem valor. Sim, é esse o erro dessa doutrina. Né? Se o próprio Jesus disse que é inesperado, como defender uma linha de pensamento em que a pessoa saberia com anos de antecedência o dia que Jesus ia voltar? Então isso mostra aí de uma forma bem clara que o mesmo e pós erram nesse ponto, pelo menos. Tá? Não cumpre a doutrina da iminência. Também falei a respeito da obra do detentor de 2 Tessalonicenses 2, né? Expliquei ali que existe alguém, em 2 Tessalonicenses 2 diz que o mistério da iniquidade já opera desde a antiguidade. Ou seja, os planos do diabo de levantar um governo mundial e trazer o anticristo a esse mundo para dominá-lo, já existem desde a antiguidade. Mas o texto fala que existe alguém que o detém e continuará detendo a manifestação do anticristo até que seja afastado. Né? E aí nós entendemos que esse alguém que detém é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que foi entregue à igreja lá em Atos 2. Então, enquanto a igreja estiver na terra, esse poder do Espírito Santo estará junto com ela. Por isso, é obrigatório que primeiro a igreja seja arrebatada, para que esse poder do Espírito Santo que está na igreja seja afastado, para que então o anticristo seja liberado para se manifestar e fazer um acordo de paz que dará início à tribulação. Porque o que dará início à tribulação é a assinatura do acordo de paz. Para isso, o anticristo tem que se manifestar antes. Mas enquanto o Espírito Santo na igreja estiver restringindo ele não vai poder se manifestar. Então isso cria uma sequência lógica de eventos. Né? Você não tinha falado que o Espírito Santo ia permanecer na terra quando a igreja fosse... É por isso que eu falei poder do Espírito Santo, não o Espírito Santo. Né? Eu até comentei um pouquinho isso na aula passada, mas quando a gente começar o tópico Mundo em Meio à Tribulação, que está algumas páginas à frente, tem um outro tópico só para explicar essa questão do Espírito Santo. Então eu não vou me aprofundar muito agora. E aqui na página 145 também comentei a respeito aí do silêncio a respeito de tribulação nas cartas, né, nas epístolas do Novo Testamento, que eu expliquei que a palavra tribulação é utilizada na Bíblia com 2 sentidos. Tem o sentido comum, ou chamado também não técnico, que é aquele que tribulação significa as dificuldades e as aflições da vida cotidiana do crente, né? As dificuldades que o crente sofre durante a sua vida. E existe a palavra tribulação no seu sentido técnico, ou no sentido escatológico, que se refere especificamente a esse período futuro de 7 anos, onde o anticristo vai dominar o mundo. Então, quando se fala de tribulações na vida do crente, nas cartas, é sempre nesse sentido comum, ou não técnico, das dificuldades da vida do crente. Né? E quando se fala de tribulação em sentido técnico, sentido escatológico, nunca é a respeito da igreja. Né? Por exemplo, no livro de Apocalipse, até eu comentei lá que a palavra igreja aparece nos capítulos 1, 2 e 3, mas no 4 em diante não aparece mais a palavra igreja. Né? Principalmente do 6 em diante, que é quando começa a tribulação, o período tribulacional de Apocalipse 6 a Apocalipse 18. Em todo esse período, vocês não vão encontrar a palavra igreja ou sinônimos, noiva, né, nem nada desse tipo. E em todo esse período, a igreja só vai aparecer lá no capítulo 19, quando Jesus Cristo volta à terra e a igreja está junto. Então isso é mais um indicativo assim. Todas as vezes que aparece a palavra tribulação falando da igreja, não é no sentido técnico, são as dificuldades da vida dos cristãos. E quando aparece tribulação no sentido técnico, não está falando da igreja. Está falando de Israel. Então, isso é outro argumento que mostra que na própria Bíblia não aparece falando tribulação em sentido técnico a respeito da igreja. E nunca tem essas duas coisas juntas. Vocês conseguiram entender? Tá ok? Então, continuando aqui, o quarto argumento, a necessidade de um intervalo. Não, isso eu já falei. Já falei das epístolas também. Agora a página 148,
referência ao arrebatamento no livro de Apocalipse. Alguns grupos, geralmente meso e pós-tribulacionistas, eles afirmam que o livro de Apocalipse não tem nenhuma referência ao arrebatamento. E sendo ele o principal livro da Bíblia que fala a respeito dos eventos futuros, se ele não menciona, segundo eles, o arrebatamento nenhuma vez, é porque não vai ter arrebatamento. Tá? A lógica deles é essa. Mas o arrebatamento aparece 2 vezes no livro de Apocalipse. Vocês vão ver que é Apocalipse 3:10 e Apocalipse 4:1. O 4:1 eu vou deixar só para explicar lá no capítulo 10, poder explicar sobre o livro de Apocalipse mesmo. Mas agora eu vou falar do 3:10 primeiro. Só que antes disso nós temos que entender a sequência lógica do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele funciona assim. Até para poder dar um panorama mais pleno, mais amplo, se vocês pegarem lá em Apocalipse capítulo 1, eu vou até achar aqui no livro, para quem não está com a sua Bíblia. Apocalipse 1, versículo 19, está na página 240 do livro, se vocês quiserem olhar pelo livro. Jesus, ele divide o livro de Apocalipse em 3 etapas. Ele diz assim: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes quanto as que hão de acontecer depois destas. Na tradução Almeida, que é a mais antiga, diz assim: escreva o que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então, Deus ali, ele divide o livro de Apocalipse em uma primeira etapa, que é a respeito da era presente, e uma segunda etapa, que é a respeito da era futura. Então, os primeiros capítulos do livro de Apocalipse, que é o restante do capítulo 1, depois disso, principalmente os capítulos 2 e 3, ele vai comentar da era presente, ou seja, a era da igreja. E aqui ele tem o texto das chamadas 7 cartas, das 7 igrejas do Apocalipse. Essas 7 cartas, elas são literais e históricas. Então, realmente foram enviadas para cada uma daquelas 7 cidades, nas igrejas que ficavam em cada uma daquelas 7 cidades, naquele período, com um objetivo específico. Então, é mais ou menos o caso de uma profecia de duplo cumprimento, de dupla referência, que eu comentei aulas anteriores. Ela tem esse cumprimento histórico ali, bem próximo à época que foi revelado, mas, de forma escatológica, essas 7 cartas, por que Deus escolheu exatamente essas 7 cidades? Porque muitas outras cidades já tinham igrejas ali. E exatamente nessa ordem. Isso tem um motivo específico. Porque, profeticamente, essas 7 cartas representam os 7 períodos que haveriam de existir durante toda a era da igreja. Ele subdivide a era da igreja em 7 períodos, cada um sendo representado por uma dessas igrejas nessa exata ordem que aparece no livro de Apocalipse. Então agora eu vou mostrar para vocês a associação de cada uma dessas igrejas com o período histórico que elas representam. A partir da página 149, diz assim: a primeira é Éfeso, corresponde à igreja primitiva. Essa igreja corresponde ao período dos apóstolos, que se deu no século I. Era uma igreja muito preocupada em ensinar e manter o ensino biblicamente correto. Ensino este que estava sendo constantemente deturpado por seitas que se levantavam dizendo serem cristãos, mas ensinavam heresias. Porém, a igreja estava se afastando do amor pelas vidas. A recomendação do Senhor Jesus foi: volte ao primeiro amor. Então isso se encaixa com a igreja do primeiro século. Era uma igreja que estava muito preocupada em se defender contra as várias seitas e heresias que estavam se levantando naquele período contra o gnosticismo. E nesse ponto ela estava certa, mas ela estava começando a se esquecer do primeiro amor, do amor pelas vidas. Em seguida, temos aqui a segunda igreja, Esmirna, que representa a igreja perseguida e martirizada. Profeticamente, essa igreja corresponde ao período que vai desde o início do século II, ou seja, ano 101, até o início do século IV, em 313 d.C. Nesse período, os cristãos sofreram grande perseguição pelos governantes romanos, e muitos deles foram martirizados com mortes horríveis. Por isso, as palavras de consolo do Senhor Jesus foram que
Ele também foi morto, mas ressuscitou, e aqueles que permanecerem fiéis até o fim também receberão a vida eterna. O período terminou com o Edito de Tolerância de Milão, assinado por Constantino em 313. Nesse trecho de Apocalipse que fala dessa carta, tem um trechinho ali interessante. Ele fala assim: vocês serão presos por 10 dias e alguns de vocês serão mortos. O que significa esses 10 dias? Dentro desse período que eu falei aqui, teve um reinado de um César chamado Diocleciano. E Diocleciano foi um dos piores perseguidores dos cristãos, de todos os Césares do início da igreja primitiva. E ele reinou justamente durante 10 anos. E durante esses 10 anos ele foi quem mais prendeu e mais matou cristãos. Então, de forma profética, esses 10 dias que os cristãos seriam presos e muitos seriam mortos, corresponde ao reinado de Diocleciano que aconteceu nesse período, aqui de forma profética. Tá? Terceiro, Pérgamo, a ascensão do catolicismo romano. Profeticamente, essa igreja corresponde ao período da ascensão do catolicismo romano que se deu no século IV ao século VI. Jesus Cristo fala que esta igreja está habitando onde reside o trono de Satanás. Isso é uma referência a Roma, pois essa cidade era o centro de todo o paganismo e idolatria da época. Para esta igreja, Jesus disse que ainda eram fiéis, mas que estavam começando a se contaminar com a idolatria e imoralidade. Era exatamente o que estava acontecendo com o cristianismo nessa época. Ao se unir com o Estado romano, a igreja começou a incorporar todo tipo de paganismo devido à atuação de falsos cristãos, pessoas não convertidas que se tornaram cristãos à força, por decreto imperial. Né? Então, às vezes as pessoas perguntam como o cristianismo primitivo se transformou no catolicismo romano, que dominou toda a Idade Média. Isso foi uma coisa muito gradual, irmãos. Então, demorou décadas, até muitos séculos, na verdade, para haver essa transição. Então, foi muito aos poucos. De todos os dogmas católicos que existem hoje, por exemplo, se você for pegar lá, venerar imagens, isso aconteceu, a partir de um período quando mudou só aquilo, digamos assim. A intenção original não era venerar a imagem, quando foi previsto isso, mas era que, como a maioria das pessoas eram não alfabetizados, não sabiam ler para poder ler as escrituras, eles precisavam de representações gráficas, digamos assim, né, artísticas de coisas da Bíblia. Então a pessoa falava assim: eu vou fazer uma foto ou uma pequena escultura do apóstolo Paulo, porque olhando para ele eu vou me lembrar da história do apóstolo Paulo, de tudo que ele fez, e isso me servirá de inspiração para que eu procure ser igual a ele, ou tentar fazer o que ele também fez. Então a ideia original, pelo menos, era essa. E depois isso foi se pervertendo, das pessoas começarem a pedir coisa para a imagem, para quem ela representa, no caso, né, que seria o santo, o intercessor, e começar a pedir coisas, orar para ela e até adorá-la, prestar culto, fazer oferendas. Tudo isso foi acontecendo muito aos poucos, não foi uma transição assim, de uma hora para outra começou a ter tudo. Em uma geração começou a se ter imagem, e aí passa 50, 70 anos, na outra geração se começou a ter culto aos mortos. Depois na outra geração foi mudando mais um tópico, e assim por diante. Então a transição para o catolicismo romano medieval demorou muitas décadas, até séculos. Por isso que foi uma coisa assim, isso nós percebemos até hoje na nossa sociedade. Coisas que a nossa sociedade hoje, os adultos, digamos assim, pessoas de 40 anos para cima tem padrões morais e valores que os adolescentes de hoje já não têm. Então, essas coisas que para o mais velho parece absurdo, para o mais jovem já parece normal, porque ele já cresceu nesse contexto. Então, a partir da geração dele, pode se mudar mais alguma coisa, porque aquilo que já foi mudado, ele já vai achar normal, porque já nasceu nesse contexto. E é assim que as coisas vão mudando, né? Aos poucos, a cada geração vai mudando uma coisinha. Não é uma forma brusca, porque de forma brusca as pessoas percebem a mudança e rejeitam, né? Vocês já ouviram a expressão que chama cozinhar sapo em água morna?
né? Sabe o que significa isso? O sapo, ele é um animal de sangue frio. E animal de sangue frio, ele tem a mesma temperatura que o ambiente. Se o ambiente está a 20 graus, ele fica a 20 graus. Se o ambiente está a 30 graus, ele fica a 30 graus. Por isso ele não sente nem calor nem frio. Porque o que nós sentimos de calor ou frio é a diferença entre a nossa temperatura interna e a temperatura externa do ambiente. Então, o pessoal fala que se você colocar um sapo numa panela com água fria, ligar o fogo no mínimo e deixar a água esquentando bem aos poucos, o sapo não percebe que a água está esquentando. Porque ela vai esquentando de forma gradual, o corpo dele vai esquentando junto, ele acha que está normal e quando vê já está cozido, já morreu. Né? Isso é o que o pessoal chama de cozinhar sapo em água morna. Você vai fazendo as mudanças de uma forma tão gradual que as pessoas não percebem e quando viu já foi. Tá? Salvador, na época de Jesus, qual era a religião dos romanos? A mitologia greco-romana. Não tinha nada com catolicismo, nem nada. Não, O não. catolicismo veio após morte. O catolicismo ele começou a existir no século IV, quando um imperador romano chamado Constantino declarou que havia se convertido ao cristianismo. E aí ele começou quis unir o Estado romano à religião cristã, só que para isso ele quis padronizar a religião cristã. E aí ele ditou muitos dos padrões que deveriam ser seguidos. E foi essa união de igreja com o Estado romano que deu origem ao catolicismo. O catolicismo de verdade, como conhecemos hoje, começou a existir no final do século IV, mais ou menos. E paralelamente tinha os cristãos. Sim, inclusive, depois que a igreja romana dominou o mundo, vários grupos que eram cristãos, mas não seguiam Roma os declarava como hereges e dava sentença de morte para eles, os perseguia e os matava. E existiu vários grupos desses, os chamados pré-protestantes. Eles eram protestantes antes da reforma. Então, se vocês procurarem, existia um grupo chamado os valdenses, se não me engano ficavam na França. Era um grupo de cristãos não católicos. Só que Roma mandava exércitos lá para os aniquilarem. Eles só aceitavam o padrão de cristianismo de Roma. Qualquer outro eles consideravam herege. Teve um outro grupo também chamado de huguenotes, né? Eles também eram cristãos não católicos. Teve um outro grupo, acho que eram os sabelianos, se não me engano. Eles são dos mais antigos. Nós até hoje existem ainda, eu vejo reportagem. Sim, tem bem pouquinho, mas tem. De John Hus, né? É daí que veio o nome huguenotes, é de John Hus, né? que foi o fundador do movimento. Então, a Igreja Católica não foi 100% de todos os cristãos em toda a Idade Média. Existiram vários grupos cristãos não católicos, mas a Igreja Católica procurou aniquilá-los, tentar aniquilá-los ao máximo durante a Era Medieval. A única coisa, eles aderiram Jesus, mas acreditavam em santos. E os evangélicos, os crentes, só acreditavam em Jesus, não em santos. Eu acho assim que tem outras coisas. Tem outras coisas, né? o fato das imagens já vinha do misticismo, da Rainha dos Céus, daquela... Sim. Então, O que acontece? Isso aqui é o que eu vou falar no próximo tópico aqui. Já vou aproveitar para ler isso. Tiatira corresponde ao catolicismo medieval, diz assim: essa igreja representa um período que vai do século VI ao século XV, ou seja, a Idade Média. Jesus diz para esta igreja que suas boas obras eram maiores que as anteriores. Porém, também diz que esta igreja estava totalmente contaminada com idolatria. Essa é a descrição perfeita da igreja medieval, uma igreja idólatra e paganizada que se esforça para fazer boas obras com o objetivo de tentar se salvar por meio delas, mas se esquece de Cristo, de sua obra redentora e de seus ensinamentos. Então, a respeito dessa igreja, Jesus diz que as obras dela eram maiores que as primeiras, da igreja mais antiga, mas que ela já estava totalmente contaminada com idolatria. O período anterior diz o quê? Estava começando a se contaminar, e esse aqui já diz, está totalmente contaminado. Né? E o que aconteceu com a Idade Média? Isso que a Maria estava falando. Quando Constantino se converteu ao cristianismo, ele fez esse edito de Milão, que o cristianismo, antes, ser cristão dentro do Império Romano era crime, era uma religião não tolerada. A partir desse edito,
ela passou a ser uma religião tolerada. Era permitido você ser um cristão sem que isso fosse considerado crime. E algumas décadas depois, ficou o contrário. O cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Aí, não ser cristão se tornou crime. Né? Só na época de quem? De Constantino, que Mas ele fez isso por causa da grana que ele Sim, conseguiu. então, aí, mas vamos pensar a repercussão que isso teve. Vários cidadãos romanos que tinham cargos públicos, altas patentes, eles não eram cristãos e não queriam se tornar cristãos. Mas o imperador fez um decreto falando que todo mundo tem que virar na barra. E aí o que eles fizeram? Porque se ele formalizasse, não quero ser cristão, ele ia ser demitido, perder o cargo, perder a patente. Então o que esse grupo que não queria se tornar cristão de verdade começou a fazer? Eles começaram a colocar dentro do cristianismo elementos da religião pagã que eles já praticavam antes, vestidos numa roupagem de cristianismo. Então, por exemplo, eu queria continuar adorando ao Deus da guerra. Né? Aí eu vou até fazer um paralelo aqui. Todas as religiões mais antigas do mundo, as politeístas, vocês podem ver que os deuses geralmente são os deuses das mesmas coisas. Eles só mudam de nome de uma cultura para outra. Então vou pegar exemplo aqui o Deus da guerra. O Deus da guerra, na mitologia grega, ele é o Ares. Na mitologia romana, ele recebeu o nome de Marte. Nas religiões africanas, ele é o Ogum. No animismo aqui dos sul-americanos nativos, os índios, ele é o Deus Tupã. E no catolicismo, eles criaram uma entidade chamada São Jorge, que corresponde ao Deus da guerra. Não existiu nenhum personagem histórico chamado Jorge que depois morreu e foi canonizado. São Jorge é uma lenda, nunca existiu Jorge. Então, quando começou a se adorar São Jorge, os romanos antigos, na verdade eles estavam adorando o Deus da guerra, Ares ou Marte. Só que eles vestiram ele numa roupagem de cristianismo e disseram, não, estamos venerando um santo cristão. Então a ideia foi essa. Os próprios escravos africanos, quando foram trazidos como escravos africanos aqui do Brasil, eles fizeram muito isso. Isso é chamado de sincretismo religioso. Você pega um elemento de uma religião e adequa ele aos padrões de outra. Né? E aí, por que os praticantes de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, essas religiões africanas adoram São Jorge? Porque São Jorge é Ogum. Eles dizem que é São Jorge, porque senão a Inquisição Católica na época ia matar todo mundo. Então, não, eu sou, como é que é, né, beato? Tem um nome, quando a pessoa é devoto. Sou devoto de São Jorge. São Jorge é uma obra, é Ogum. Ele estava praticando a mesma religião africana que ele já tinha na África. Ele só vestiu com outra roupagem e deu outro nome. A mesma coisa, por exemplo, a figura da Iemanjá. Se você pegar a Nossa Senhora de Fátima, é igualzinho. É uma mulher branca, de cabelo preto, com vestido azul claro. E às vezes a Fátima, eles até fazem ela em cima assim, de umas coisas azul claro e diz que é nuvem é uma obra, é mar. É igualzinho. Então, a pessoa fala, é devoto de Nossa Senhora de Fátima, mas na verdade ele presta culto a Iemanjá. Por que ele vai adorar Nossa Senhora de Fátima no mar da virada do ano novo? É lógico que é Iemanjá. Né? Alguém tem alguma dúvida disso? Então, isso é o sincretismo religioso. Isso, pode falar. Mas aí, no caso que a palavra não liberta, que atrás de uma escultura há um demônio? Um demônio é que assim, tudo que se torna objeto de adoração, quando aquela adoração não é para Deus, algum espírito vem e se apropria daquela adoração que é dada a uma estátua. A estátua em si não é nada. Sim, então. Mas algum espírito se aproveita daquela situação e toma para si aquela adoração. Né? Então, nessa mesma lógica, é o mesmo demônio. Se você pegar aqui o Deus da guerra, o demônio que está por trás disso, pelos gregos antigos ele era adorado como Ares, depois pelos romanos como Marte, inclusive até das religiões nórdicas, lá dos vikings, os escandinavos, quem que é? É o Thor. O deus dos deuses, que é o principal, é o Odin,
que equivale ao Zeus da mitologia grega, ao Júpiter da romana e assim por diante, e o deus da guerra dos nórdicos é o Thor. Então, Thor é a mesma coisa que Ares, que Marte, que Ogum, que Tupã e que São Jorge. Ele só muda de nome de cultura para cultura, a entidade é a mesma. Tá? Mas continuando aqui com a parte profética da coisa. Depois, o período 6 representa a igreja do... 5, Sardes, igreja da Reforma Protestante. A igreja de Sardes corresponde ao período que vai do século XVI ao início do século XVIII. Nessa época, a pregação do evangelho bíblico e verdadeiro por meio dos reformadores começou a tirar a sociedade do período das trevas que durou toda a Idade Média. Jesus diz a essa igreja que ela tem fama de viva, mas que ainda está morta, e que suas obras ainda não eram perfeitas aos olhos de Deus. Isso se encaixa muito bem com a Reforma Protestante, pois os reformadores tinham a fama de estarem trazendo de volta o cristianismo santo e puro. Mas, na verdade, ainda carregavam muitas doutrinas erradas do catolicismo medieval, doutrinas estas das quais precisavam se libertar para serem verdadeiramente vivos. Então, se você pegar reformadores como Calvino, Lutero, eles tinham essa fama de estar trazendo de volta ao mundo o cristianismo puro da igreja primitiva. Mas na verdade não era, ainda não é tão bom assim. Por quê? Todos os reformadores, antes de se tornarem reformadores, eles eram católicos. Lutero, antes de fazer a reforma, era um padre. E foi padre católico a sua vida inteira antes disso. Então, ele cresceu na igreja católica, aprendeu os dogmas católicos. E o que Lutero, por exemplo, queria, não era uma reforma para que saísse um movimento da igreja. O que ele queria era mudar a própria igreja católica nas coisas que ele considerava muito erradas, como indulgências, por exemplo. Mas a igreja católica não quis mudar. E aí ele insistiu em mostrar que estava errado, até que chegou um momento que eles falaram, não querendo mudar, não quero saber, e ele foi obrigado a, como não concordava com aquilo, sair e começar o seu próprio movimento. Mas esses reformadores carregaram muitas heranças da igreja católica, heranças doutrinárias que demoraram muitas décadas para os cristãos protestantes começarem a perceber que aquilo não tinha embasamento bíblico. Vou dar um exemplo. Lutero, ele cria no dogma da transubstanciação dos elementos da ceia. Ele entendia que após consagrados, o vinho literalmente virava sangue de Jesus e o pão literalmente virava carne de Jesus. Né? E mesmo após a Reforma Protestante, quando ele já tinha fundado a Igreja Luterana, ele continuou crendo nisso o resto da vida. Tanto que a Igreja Luterana, não sei se ainda hoje crê assim, mas por um bom tempo continuou crendo assim. Né? Era uma coisa tão absurda, para vocês terem uma ideia, que se no momento que a pessoa ingerisse o pão da hóstia, a hóstia grudasse no céu da boca, você não podia tirar com o dedo. Você tinha que ficar tentando tirar com a língua, porque ensinavam que se você colocasse a mão, sangrava. Porque era a carne de Jesus. Tá? Pega os cristãos bem antigos lá, sua avó, sua bisavó, que teve criação católica, e pergunta se não falavam isso no catecismo quando era criança. E a gente tinha que esperar derreter aquilo, não podia mastigar, não podia nada, tinha que estar em jejum completo. E falava, põe na mão para você ver, se a sua mão vai sair com sangue. Né? Eles ensinavam isso. Né? Tamanha a crença no dogma da transubstanciação. Calvino, por exemplo. Calvino, que foi, de certa forma, fundador do movimento presbiteriano, além da igreja calvinista, né? Aí primeiro saiu a igreja calvinista e dos calvinistas saíram os presbiterianos. Ele crê no pedobatismo. O que é isso? Batismo infantil, batizar criancinha. Né? E isso também foi uma herança da igreja católica, e por conta disso a igreja calvinista e a presbiteriana praticam isso até hoje. E isso é uma herança do catolicismo, que os primeiros protestantes ainda tinham esses dogmas católicos e não conseguiram se libertar disso. Né? Ou então o batismo por aspersão, né? Pega só um pouquinho de água e joga na testa da pessoa assim. Os presbiterianos até hoje também batizam assim. Também herança da igreja católica. Demorou algumas décadas, pelo menos um século, para os cristãos protestantes começarem a perceber que várias coisas que eles seguiam ainda eram da igreja católica e não tinham um embasamento bíblico profundo para isso. E aí que, por exemplo, surgiu o movimento batista.
Né? O movimento batista, se não me engano, surgiu em 1604, lá na Holanda. Foi Holanda ou Inglaterra? Acho que foram ingleses que foram para a Holanda. Acho que é mais ou menos isso, não lembro certinho agora. Mas juntou um grupo de calvinistas, um grupo de presbiterianos e um grupo de luteranos que não concordavam com as doutrinas que as suas denominações estavam praticando, e aí eles começaram o movimento e falaram assim, ó, toda doutrina que a gente tiver tem que ter embasamento bíblico. Se não tiver embasamento bíblico, nós não vamos praticar isso. E foi esse movimento que surgiu a Igreja Batista. A Igreja Batista tem mais de 400 anos também, é uma das mais antigas da Reforma. Tá? A maioria na Pastor, da situação de Lutero, que eu percebi que ele, tipo assim, ele queria que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, porque naquela época era restrito. Sim, era foi ele o primeiro tradutor da Bíblia, né? Então, da Bíblia traduzido para o alemão. Ele fez muitas coisas boas. Ele não tinha era muitas coisas boas. esses costumes, mas assim, eu vejo por esse lado, pelo menos o povo naquela época, o alemão, ele teve direito de pegar a Bíblia e ler. Não somente aquela comida que ela vai pronta lá, chegasse lá no povo, jogava para o povo. Ó, povo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que eu quero, eu não estou denegrindo a parte Não, boa, sim, né? Ele fez muita coisa boa, mas eu estou mostrando o que Jesus falou a respeito dessa igreja que se encaixa com esse período. Porque o que Jesus falou? Tem fama de viva, mas ainda está morta, e as suas obras ainda não são perfeitas aos meus olhos, né? Jesus disse. E isso encaixa exatamente nesse período. Eles mudaram um pouco e acharam, voltamos à igreja primitiva, perfeita, pura e santa. E Jesus falou, ainda não. Vocês têm fama de que fizeram isso, mas ainda não está perfeito. A igreja presbiteriana, ela tem esse costume ainda hoje? De aspersão tem. Sim, eles batizam criança e batizam por aspersão. Qual a outra? A calvinista. As duas batizam. Sim. Presbiteriana eu conheço várias pessoas. Sim, sim. Aqui depois, se vocês quiserem, vocês podem até perguntar, por exemplo, o Weber, que faz aula aqui com a gente, que a família dele toda é de origem presbiteriana. Eu acho que todos eles foram batizados por aspersão, porque a igreja presbiteriana, assim que nasce, já batiza quando é criancinha, né? A congregacional também. O congregacional tem as duas partes. Eles têm liberdade de escolher a opção. Tem a regra da congregacional, ela se baseia num texto antigo do segundo século chamado Didaquê, que é como se fosse um manual prático de como fazer as coisas na igreja, e lá dizia assim: se o lugar que a igreja reside tem bastante água, você batize por imersão. Se tiver pouca água disponível, batize por aspersão para não gastar água toda. A lógica deles é essa. Porque imagina lá no Nordeste, ou na África, lugares que tem extrema falta de água, você vai encher um tanque de água só para as pessoas pular dentro e desperdiçar toda aquela água, né? Então a lógica é essa. Agora, lugares que tenha bastante água disponível, se possível, faça. Mas no caso, aí Deus vai ver a sua intenção, o seu coração, de ser batizado, mas pelo momento, pela época, pelo lugar, não foi possível. Mas, sim, né? Verdade? Eu concordo exatamente com isso. A crença da Igreja Batista é o batismo por imersão. Mas, é lógico que se um missionário batista for para a África, um lugar que ele sabe que não tem água, ele não vai gastar água à toa para batizar por imersão. Ele pode batizar por aspersão e ninguém vai chamar ele de Tem uma pessoa que está no hospital, você vai lá, a pessoa fala, eu aceito Jesus, aí você está, a pessoa, mas eu lia na Bíblia, eu queria se batizar. E ela não pode sair dali, mas ela pode ir ao banheiro. Aí a pessoa falou, eu posso ir ao banheiro? Posso, não tem problema, vou te batizar no banheiro. Sim, porque é o local que não permite, naquele momento a pessoa mas o desejo dela é aquele. E Deus vai entender. Eu concordo com esse caráter prático. Exatamente. Se há condições, passa por imersão. Se não há condições, passa por aspersão. Eu não vejo problema com isso. Graças a Deus que, pelo menos aqui na nossa região, até agora não tem faltado água, né? Vai saber, o ano que vem, dependendo de como ficar, talvez tem que mudar a doutrina, né?
se estiver faltando muita água, Mas também vamos. Aí vai precisar pagar para você se batizar por imersão. eu até vi um texto no Facebook, achei super engraçado. Estava escrito assim: sabe aquele geladinho que o pessoal faz assim, enche um saquinho com um sorvetinho? Geladinho com leite, 50 centavos. Com água, R$2. Com água já está mais caro. Não falta de água. Mas, continuando. A sexta igreja, a igreja do avivamento missionário. A igreja de Filadélfia corresponde ao período que começou do século XVIII e se estende até os nossos dias. Esse período é caracterizado pela estruturação das sociedades bíblicas mundiais e pela grande expansão missionária que está levando a pregação do Evangelho a todos os países do mundo. É por esse motivo que Jesus disse para essa igreja que ele abriu para ela uma porta que ninguém pode fechar. Isso confere perfeitamente com a característica do cristianismo nesse período, o qual está alcançando todas as pessoas em todos os países do mundo. Nesse período, o aumento de estudo bíblico sério gerou o maior avivamento desde a história dos apóstolos. Então, esse período nós também poderíamos chamar de pós-reforma, que a reforma foi o século XVI e o século XVII. Né? Aí, do século XVIII em diante, começou esse período pós-reforma, que é chamado período do avivamento, onde começou a se criar as sociedades bíblicas mundiais ou nacionais, que depois se uniram, né? Começou a se enviar missionários, principalmente países como Estados Unidos e Inglaterra, enviaram muitos missionários para outros países do mundo, e foi nessa época que o próprio Brasil começou a ser evangelizado. Né? O Brasil foi principalmente evangelizado por missionários americanos e ingleses. Tá? As primeiras igrejas fundadas aqui, as batistas, presbiterianas, a igreja até a congregacional, né, que historicamente é a primeira igreja evangélica do Brasil, sabia? A primeira igreja protestante fundada no Brasil, lá em 1800 e pouco, ela era congregacional. Foi a primeira igreja a ser fundada no Brasil, acho que foi em Rio de Janeiro. Não lembro se foi Petrópolis, foi para aqueles lados, né, na época do Império. Então, o próprio Brasil é fruto desse avivamento missionário. E foi esses missionários que vieram para cá, fundaram as primeiras igrejas evangélicas e geraram todos os movimentos que nós temos hoje. Né? E Jesus fala uma coisa muito interessante para essa igreja. Ele fala assim: vou colocar diante de vocês uma porta aberta que ninguém será capaz de fechar. Né? E aí ele está falando isso a respeito do acesso a campo missionário. Porque a partir dessa época, países que o evangelho nunca tinham entrado, que eram praticamente fechados, né, chamada cortina de ferro ali, que não entrava missionário, não entrava protestante de forma nenhuma, aos poucos começaram a conseguir serem abertos, missionários começaram a evangelizar países do norte da África, Oriente Médio, sul da Ásia, né, a chamada Janela 1040, pelas organizações missionárias. O evangelho cresceu muito no mundo nesse período. E até por conta disso foi nessa época que surgiu uma visão escatológica chamada de pós-milenismo, que é o que eu vou ensinar para vocês no capítulo 8, que foi essa euforia, né? De uma forma bem resumida, eu posso dizer assim: a grande quantidade de conversões que ocorreu nesse período deixou os cristãos tão eufóricos que eles começaram a achar que em pouco tempo o mundo inteiro ia se converter, e todo mundo ia virar crente. E isso criou essa teoria chamada pós-transformacionismo, que o mundo inteiro ia virar crente e depois Jesus ia voltar. Né? Mas isso eu vou explicar melhor no capítulo 8. E o último período aqui, que ainda é futuro, né, a sua manifestação plena e futura, é Laodiceia, a igreja apóstata do período tribulacional. O período dessa igreja é ainda futuro, porém já estamos vivendo um período de transição que encerra a era de Filadélfia e dá início à era de Laodiceia. Ou seja, esse período vai começar plenamente a qualquer momento. A característica principal da igreja desse período é que ela é morna, ou seja, ela mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo. Né? Por isso, o próprio Senhor Jesus disse que vai vomitá-lo, né? Que significa pôr para fora de seu corpo, porque ela é uma igreja apóstata. Jesus também disse para essa igreja que ela se considera rica e poderosa, porque possui muitos bens materiais, mas que na verdade ela é miserável, pobre, cega e nua espiritualmente. Porém, nesse período haverá um pequeno remanescente ainda sincero.
A estes, Jesus faz o convite para que abram as portas de seus corações e deixem ele entrar. E aí tem aquele famoso texto lá de João, Apocalipse 3,18. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrar na sua casa, se ali com ele comigo. É a respeito dessa igreja aqui. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor como é o nosso período hoje. Imagine aqui, ó. Isso é uma linha do tempo. Então, conforme o tempo passa. E aqui seria a quantidade de pessoas convertidas. Né? Oi? Não está regulando o som. Então aqui começou a igreja de Filadélfia. Seriam os verdadeiros cristãos. Conforme o tempo do fim vai se aproximando, a quantidade de verdadeiros cristãos vai diminuindo. E, praticamente em paralelo, começou a igreja de Laodiceia, que são os falsos cristãos. Os cristãos mundanos, os cristãos mornos, que misturam as coisas de Deus com as do mundo. Conforme o tempo passa, essa quantidade vai aumentando. Então, vai chegar um momento lá no futuro. Por que eu digo que nós ainda estamos na era de Filadélfia? Porque aos olhos de Deus, pelo menos, a quantidade de cristãos verdadeiros ainda é maior do que a de falsos. Tá? Mas, conforme o fim dos tempos vai se aproximando, a quantidade de verdadeiros vai diminuindo e a de falsos vai aumentando. Quando esse gráfico cruzar, ou seja, no momento em que a quantidade de falsos se tornar maior que a de verdadeiro, nesse momento ocorre a transição da era de Filadélfia, que está terminando, ela tem o seu término pleno, e a era de Laodiceia, que está tendo o seu início, ela toma de forma plena. Então é nessa transição que vai ocorrer plenamente a transição de Filadélfia para Laodiceia. E o que vai ocorrer exatamente quando tiver nessa transição aqui? O momento do arrebatamento. Porque aí no momento do arrebatamento, o que vai acontecer? Quando tiver mais falso do que verdadeiro, o que Jesus faz? Tira os verdadeiros. E aí vai ficar só falso. E são esses falsos cristãos que vão se tornar, digamos assim, pelo menos parte da falsa religião mundial que vai dominar o mundo durante a tribulação. E aí, a manifestação plena do período de Laodiceia é durante o período tribulacional. Nós ainda não estamos em Laodiceia. Nós estamos na transição de Filadélfia para Laodiceia. É muito comum vocês acharem textos na internet que fazem esse estudo e falam que nós já estamos em Laodiceia. Quem faz esse tipo de análise geralmente são adventistas, porque eles falam que nós já estamos vivendo a tribulação. Né? Porque como eles têm uma visão amilenista, né? Não é nem exatamente amilenista, é um amilenismo esquisito, depois eu explico para vocês. Eles entendem que a tribulação é um período de tempo indefinido, onde todas as coisas do Apocalipse vão acontecendo aos poucos, é uma interpretação historicista, né? Que depois eu vou explicar no capítulo 10 melhor o que é isso. Então, como Filadélfia vai dominar o mundo, Laodiceia vai dominar o mundo durante a tribulação, e eles afirmam que nós já estamos de uma forma alegórica na tribulação, por isso que eles falam que nós já estamos em Laodiceia. Mas a visão dispensacionalista rejeita essa ideia, tá? Ela afirma que nós estamos numa transição, que é o finalzinho da era de Filadélfia, já emendando com o começo da era de Laodiceia, e que essa transição plena pode ocorrer a qualquer momento. Tá? Essas teologias da prosperidade, essas coisas do mundo que estão entrando na igreja já é a Laodiceia. O prenúncio. Né? Porque, que nem eu falei aqui, ela já existe. Mas ela não se consumou de forma plena. Ela vai se consumar de forma plena quando o gráfico dessa invertida. A quantidade de falsos fica maior do que a de verdadeiros. Está caminhando. Né? Tá, pode a qualquer momento, literalmente. Tá? Então, e uma outra coisa, talvez vocês nunca tenham parado para pensar nisso. Jesus fala que essa igreja é morna, né? E que o que significa ser morno? Mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo. Mas o que Jesus quer dizer quando fala que vai vomitar?
a igreja. Parece ser até uma coisa assim, agressiva, né, o jeito que ele fala. Mas nós temos que conciliar a volta, não é no capítulo 1. Você deve interpretar toda a simbologia da Bíblia com outro texto da própria Bíblia. Certo? E seria lançar fora? Mas em que sentido? Assim, porque ele está falando para a igreja está entrando de falsos cristãos, certo? Tá? Então tu chama o quê? Tu morre. Então ele está lançando fora todos eles, porque ele vai usar, ele vai levar os. É um pouco mais completo do que isso. Assim, Né? Você vai entender agora o que eu falo. Paulo não fala que a igreja é o corpo de Cristo, do qual o Cristo é o cabeça? Então, quando alguém vomita alguma coisa, anteriormente, aquilo que a pessoa vomitou estava dentro do corpo, fazia parte do corpo. A partir do momento que é vomitado, ele sai do corpo e deixa de fazer parte do corpo. Não é mais parte do corpo. Então, a ideia de vomitar é essa. Esse grupo ainda era parte do corpo de Cristo, parte da igreja. A partir do momento que Cristo vomita, ele está dizendo, vou expulsar vocês do meu corpo, vou tirá-los para fora do meu corpo. E a partir desse momento vocês não serão mais parte do corpo. Né? Então essa que é a ideia de vomitar, tirar para fora do corpo para que não faça mais parte do corpo. Tá? Nós temos que remeter àquela ideia, a igreja é o corpo de Cristo na terra, vomitar e tirar do corpo. Tá? Então é essa ideia que você falou, mas um pouco mais completa. É para fora do quê? Do corpo. Do corpo para fora. Tá? Deixa eu ver. Tá. Agora nós vamos para o intervalinho rapidinho, 10 minutos, e depois nós retomamos aqui com a continuação. Tem muita curiosidade, mas a aula é de escatologia. Bora. Então, pessoal, um outro ponto interessante dessas 7 igrejas, né, se vocês olharem no mapa, geralmente as Bíblias, nas últimas páginas, tem alguns mapinhas, mostrando ali na época de Jesus como era o mundo, né? Se vocês pegarem exatamente essas 7 cidades das 7 igrejas, vocês vão observar que elas formam mais ou menos um círculo, né? Se vocês pegarem aqui, 6, 7. Mais aqui. 5, 6, 7. Pronto. Assim fica mais proporcional. E uma coisa interessante é que se vocês... primeiro eu vou explicar como funciona o relógio judeu. Vocês sabem como funciona o relógio hebraico? Nós entendemos os períodos que vira do dia da manhã para a tarde e da noite para a madrugada do dia seguinte, ao meio-dia e à meia-noite. Então é quando o ponteiro está para cima. Né? Mas o entendimento judaico era que o dia passava de um dia para o outro quando escurecia. Então era 6 horas da tarde. Então era com o ponteiro para baixo. Então, às 6 horas da tarde era o término de um dia para o início do outro. O dia começava no início da noite e a transição também da noite para a manhã era quando o sol nascia. Então era às 6 horas da tarde e às 6 horas da manhã. É por isso que quando a gente pega, por exemplo, no Atos 2, quando derramado o Espírito Santo, você pegar a tradução mais antiga, né, fala assim... É lógico que eles não estão bêbados, pois ainda é a terceira hora. Né? Então, terceira hora, contando das 6 é o quê? 7, 8, 9. Então, o que nós chamamos de 6, na verdade, é a hora 0 para eles. E o que nós chamamos de 7 é a primeira hora, 8 é a segunda hora, 9 é a terceira hora. É por isso que quando fala da crucificação de Jesus, fala que ele morreu por volta da 9ª hora. Que 9ª hora, se você continuar fazendo o relógio, são 3 horas da tarde, né? Olha aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? A contagem dos anos era de 12 em 12 ou de 24? A contagem de anos dele? Anos ou dias?
no dia, porque podia dar o ano. Se começou às 6, terminou às 6, foi 12 horas. Mas considerado um dia? Eles separavam o dia da noite. Então é um dia e uma noite. Ah, O dia vai das 6 da manhã às 6 da tarde, a noite vai das 6 da tarde às 6 da manhã. mas então eles consideravam 24 horas. Então. Sim, é que a nossa transição é um pouco esquisita, né? Porque a gente pega metade do dia, metade da noite, depois a outra metade da noite e metade do dia de novo. Né? Eles fazem a transição redondinho, de dia e noite. Por isso que é de 6 em 6. Mas a contagem deles era no lunar. Ah, sim, mas eu estou falando só da duração do dia, por enquanto. O ano lunar já expliquei no capítulo 3, das 70 semanas de Daniel. Né? Vocês devem lembrar certinho. Então, tomando por base que no calendário, no horário judaico, o ponteiro do relógio começa aqui, ao dia, e não aqui em cima, se vocês pegarem a ordem das 7 igrejas, elas vão fazendo um relógio andar nesse sentido, no sentido do relógio. Então, por exemplo, tentar estabelecer mais ou menos isso aqui é uma ordem aproximada, tá? Depois, se vocês quiserem, pode ver direitinho o mapa em casa. Então, Éfeso seria aqui, o comecinho da manhã. Depois Esmirna, um pouco mais para frente, né? Depois vem Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, até que quando chega em Laodiceia, está aqui, perto das 6 horas, umas 5h30, mais ou menos, que é quando já está prestes a começar a escurecer. E o pessoal, e a Bíblia não fala que a tribulação é um período de trevas? Então, passa essa analogia. A era da igreja é um dia, é quando dá para claro. E aí o final do dia, que é a era de Laodiceia, né, que é esse período, já está prestes a escurecer quando der 6 horas, e a noite é o período tribulacional, é o período de trevas. Então a própria geografia dessas 7 cidades, Jesus pegou de propósito. Porque se você olhar no mapinha e pontuar as 7, elas formam um relógio e evoluindo nessa ordem aqui, da manhã, meio do dia, tarde, até o final da tarde para anoitecer. As 7 igrejas vão nessa ordem. E assim, o gráfico ainda não está muito bom, porque não tem as devidas proporções, mas digo mais ainda. Se você olhar os períodos, em questão de tamanho de tempo entre um período e outro, uns são bem maiores do que outros. Então, se você olhar no mapa, por exemplo, o tamanho da distância entre esse período e o outro, e numa proporção, tentar fazer assim para tentar explicar um pouco melhor. Se você pegar da distância entre essa e essa, esse aqui não é maior do que esse. Então, se você olhar na história, o período de transição dessa para essa foi menor do que o período dessa para essa. Ou seja, a distância entre uma cidade e outra no círculo é mais ou menos a proporção de tempo de uma era para outra. Quer dizer, Jesus fez redondinho o negócio. Né? E é por isso que ele pegou essas 7 cidades certinha, exatamente nessa ordem. Tá? Que é uma forma de mostrar o reloginho de Deus também na era da igreja. Tá? Os judeus são privilegiados, não? Sim, não. Não, sim, porque Jesus esteve lá, já foi um privilégio. Agora, se eles não aceitarem, é uma outra pepino deles. São privilegiados em uma coisa e outras não. Tem os dois lados. Privilegiados em uma coisa e em outras não. Os acontecimentos veio, né? Quantos 1000 anos sem pátria, sem nada, esparramado pelo mundo, né? Eles que quiseram. Eles Eu não mas vou ele entrar é nessa questão. Primo de Jesus. Bom, ainda estamos falando aqui, igreja durante a tribulação. Israel durante a tribulação é o final desse capítulo. Então vamos lá. Tá? Então, na página 152, eu quero chamar uma questão interessante para vocês, que é o seguinte. Então, por esse estudo que eu fiz com vocês agora, vocês entenderam que hoje nós estamos no finalzinho da era de Filadélfia, prestes a fazer a transição plena para a Laodiceia. A Laodiceia já existe, mas ainda não assumiu, digamos assim, o domínio. Tá? Ela está correndo em paralelo. E para a igreja de Filadélfia, olha a promessa que Jesus faz em Apocalipse 3:10. Está de novo no finalzinho da página 152. A gente já leu.
visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, se nós entendermos que o final da era de Filadélfia é a nossa era da igreja, e para a era de Filadélfia Jesus fez essa promessa, que ao término dela, aqueles verdadeiros cristãos que fossem fiéis seriam livres, libertados da hora da tribulação, nós entendemos aqui que Jesus está falando do arrebatamento da igreja. Porque nós correspondemos à era de Filadélfia. E Jesus falou a este grupo que permanecer fiel, vou livrá-los da hora da provação, que está para vir sobre toda a terra. Então aqueles que dizem que Apocalipse não fala do arrebatamento, isso aqui já é um lugar que fala. Né? A Filadélfia corresponde profeticamente aos nossos dias, e como Jesus disse que vai terminar a era de Filadélfia, com ele tirando da terra aqueles que permanecerem fiéis. Que é o que está em Apocalipse 3:10 aqui, para que comece lá Laodiceia, que é a igreja apóstola. Comece em domínio pleno. Né? E isso demora muito? Ah, não sei dizer. Imagino que não, mas não tenho como afirmar com certeza. Jesus nos recomendou a não ficar estabelecendo data, procurando data. Todo mundo que já tentou fazer isso e a data já aconteceu errado. Né? Então, a estatística está bastante contra. Essa questão aqui de tirar, guardar na hora da tribulação e não da hora da tribulação, eu também já expliquei para vocês. Tá? E, em complemento a isso, aqui na página 156, nós temos duas histórias bíblicas que mostram 153. Mostra o padrão como Deus age. Então aqui a primeira é a história de Ló. Está lá em Gênesis 19, 1-29. Ela nos mostra um exemplo claro disso. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus retirou todos os justos dali. Em alguns casos até mesmo arrebatando, ou seja, tirando a força. A palavra arrebatar quer dizer isso, né? Tirar assim a força de forma abrupta, rápida, inesperada. Sodoma? Isso. Nossa, eu pensei que fosse só o pessoal lá, Ló e a família dele, teve mais gente? Não, eu estou falando de Ló e da família dele. É deles que eu estou falando. Tá? Então, se vocês olharem lá o texto, né, fala... Oi? Eu acho que eu não entendeu como isso é. Tá, então eu vou falar de novo. Ó, tem duas histórias bíblicas que mostram o padrão que Deus age. Porque Deus, se no meio de um grupo existem justos e injustos, e Deus vai derramar um juízo, Ele não derrama um juízo sobre justos e injustos, todo mundo junto. O padrão do agir de Deus é Ele primeiro retira os justos e derrama sua punição só sobre os ímpios. Ele não derrama a punição para punir os ímpios, ele joga para todo mundo junto e os justos acabam sofrendo junto por tabela. Essa não é a forma que Deus trabalha. Existem duas histórias bíblicas que mostram isso. A primeira é a história de Ló. Que Ló, quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, ele manda os anjos lá tirarem Ló e sua família. E é interessante que eles chegam lá na noite anterior, tem todos aqueles eventos que vocês já devem saber. E aí quando começa a amanhecer o dia seguinte, meio que parece que a família de Ló está enrolando assim para ir embora, está tentando convencer mais alguém a ir junto, alguma coisa assim. Aí quando o anjo chega uma hora que ele fala assim, ó, não dá para esperar mais, está em cima da hora, Deus vai mandar o juiz. Parece que ele cata no braço e sai correndo, leva embora arrastando, não dá opção da pessoa ficar. Né? Então isso é a ideia de arrebatar, é levar para fora a força, né? De uma forma rápida, abrupta, sem dar opção. Né? E o anjo faz isso para que depois que os justos saíssem de Sodoma e Gomorra, Deus derrama sua punição sobre os ímpios. Outra história que nos mostra isso é a história de Noé. Né? Deus quer mandar o dilúvio, mas ele sabe que a família de Noé é justa. Então ele dá orientação a Noé para construir a arca e só manda as chuvas de dilúvio depois que a arca já está pronta e os animais já entraram e eles já podem entrar na arca, porque aí Deus coloca os justos na segurança da arca para aí sim derramar a sua punição sobre os ímpios. Então, mais uma vez, ele
tirou o justo para derramar punição só sobre os ímpios. Eu pergunto para vocês, por que no período tribulacional ele faria diferente? Deixando os seus justos da igreja aqui para sofrer junto com os ímpios, sendo que nas outras duas demonstrações ele mostrou como é que ele faz. E Pedro, o apóstolo Pedro, pegando essa ideia, olha o que ele fala lá em 2 Pedro 2, 1 a 9, né? Está no final da página 153 e me diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda, pois Deus não poupou o mundo antigo do dilúvio, o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem injusto, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Agora olha o mais importante. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Quer dizer, Pedro deixa de forma bem clara aqui no finalzinho, ó, Deus não coloca todo mundo no mesmo balaio e quando quer dar uma punição para os ímpios, pune todo mundo por tabela. Ele sabe separar os justos para punir só os ímpios. E para comprovar essa ideia, o próprio Pedro dá o exemplo de Ló e o exemplo de Noé. Que cada um em seus momentos, em sua geração, em seu período, Deus separou eles para que não sofressem o juízo de Deus e derramou o juízo só sobre os ímpios. Então isso são paralelos, são exemplos de como ele fará na tribulação. Porque o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra são uma espécie de prévias, de paralelos, né, de prévias mesmo, de como será o período tribulacional. Então, se nessas prévias Deus soube tirar os justos e punir só os ímpios, por que no período tribulacional, que vai abranger toda a terra, Deus faria diferente? Iria quebrar o seu próprio padrão. E digo mais, olha o que o apóstolo Tiago, ele fala a esse respeito. Deixa eu achar aqui o texto como cima. Aqui, ó. Tiago 1,17 fala que Deus não muda. Né? Se o Senhor não muda, né, e não há nem sombra de variação, como diz esse texto nele, se Deus não muda, ele agiu dessa forma no passado, por isso demonstrou qual é o padrão de agir dele. Por que ele agiria diferente no futuro? Ele iria quebrar o seu próprio padrão. É ilógico, não é? Então, o mais lógico é pensar que Deus vai fazer no futuro da mesma forma que fez no passado, tirando os justos para derramar punição só sobre os ímpios. Ou seja, tipificando o arrebatamento? Sim. Se Deus ele vai derramar tribulação sobre toda a terra, qual é o único jeito de livrar os justos dessa punição que será em toda a terra? Tirando os justos da terra. E é para isso que serve o arrebatamento. Pode falar. Ali foi um mundo total, né? No dilúvio, você É. diz? Sim. Agora, em porcentagem, foi livrado só 8 pessoas. Que será de nós, então? 8 pessoas no mundo todo. O plano era diferente, né? Você não pode dizer que a proporção será. Eu vi por aqui, 8 Não, pessoas, mas vai acabou ser- com todo mundo. Vai ser bem mais do que isso. O objetivo de Deus é outro, né? Naquela época, o Messias ainda não tinha vindo, o Evangelho ainda não tinha sido pregado, as pessoas não tinham sido convertidas. Vocês vão ver, quando eu falar lá no capítulo 10, que logo depois do arrebatamento, João fala que vê uma multidão como um grande mar de cristal no céu. É uma multidão tão grande que todos eles juntos, unidos, resplandecendo a glória de Deus, é como se fosse um grande mar de vidro visto ao longe. Então isso mostra uma quantidade enorme de pessoas. Então nós somos privilegiados na época que nós nascemos. Aquele povo lá não conheceu, lá não morreu todo mundo. Não conheceu da forma que conhecemos hoje, mas eles tiveram oportunidade também, né?
Uma 8 pessoas só é. Porque o resto não quis, o resto foi todo mundo aí. Mas se a gente for parar de proporção, a gente já está falando assim, mas se a gente colocar, o Brasil tem quantos anos de tempo? Se a gente for colocar, cristão, que era Cristo, que na doutrina da coisa, aqueles que não creem. Olha a proporção que vai subir, não pode dizer, que é um caso que ia ficar aqui. É muito superior que vai ficar aqui, mas muito. Ah, sim. Muito. É lógico que os salvos não são maioria. Aí, se mas você não é tão pouco também. Então, mas se você juntar a época e a população do Brasil e colocar a população de Sodoma, aí eu quase a mesma coisa, vamos dizer, Não, mas grosso modo. ele está falando 8 em relação ao mundo inteiro. Não, que foi o que aconteceu no mundo Não, sim, mas eram 8 pessoas. Não, Então você vê o seguinte, será de nós? eu entendi. Tá certo, Sodoma saiu só 4. E a mulher dele não morreu. No caminho, né? Que saiu de verdade foi só Tem que 3. assistir proporção, porque o Brasil tem quantos bilhões? Vai subir, 30%, vai ficar 70%. Olha a proporção que ficou. Eu acho muito. Não, assim, né? Só para ter uma ideia assim, do que ele está falando, eu concordo com ele, mas lá não tem número de pessoas que temos aqui hoje. Mas eu não sei a quantia que tinha naquela época também. Eu só estou dando um número de 8. Mas a analogia não se aplica nessa parte da proporção numérica. É só um conceito. Tá? Não seremos tão radicais assim. Não, daqui uns anos a gente vai saber toda essa história. Querendo ser o contrário. Então, pessoal, a partir da página 154, tem outro argumento aqui para vocês que eu vou explicar de uma forma breve, porque ele é fácil de entender. Na Bíblia, quando nós analisamos o Antigo Testamento, não está escrito de forma clara, explícita, objetiva, em nenhum lugar, que o Messias iria vir 2 vezes. Não tem isso no Antigo Testamento. Existem indícios, né? Mas escrito claramente, o Messias virá 2 vezes. Uma para morrer pelo perdão dos pecados, outra para vir dominar o mundo, trazer o reino. Isso não tem, né? Mas, quando nós analisamos todas as profecias que falam a respeito de Jesus, do Antigo Testamento, chamadas de profecias messiânicas, nós percebemos que elas se dividem em 2 grupos. Um grupo é chamada profecia do servo sofredor, que está lá, por exemplo, Salmo 22, Isaías 53, Oséias 6, se eu não me engano também, que fala, Salmo 16, 10, que fala do Messias que iria vir e morrer, com uma morte sacrificial como perdão dos pecados da humanidade. E no outro grupo, existem profecias aí como Gênesis 49, Salmo 110, Daniel 7 e muitas outras, essa segunda parte tem mais textos, que falam que o Messias seria aquele Filho de Deus, o Rei Todo-Poderoso, que viria para julgar, dominar o mundo e estabelecer seu reino. E quando nós analisamos esses 2 grupos, nós percebemos que eles são contraditórios. Porque como que ao mesmo tempo o Messias vai vir para morrer pelos pecados da humanidade e ele vai vir como Rei Todo-Poderoso para julgar o mundo, estabelecer o reino? Então, se observasse isso já naquela época, a única forma de conseguir conciliar tudo isso era entender que o Messias iria vir mais de uma vez, mais de uma manifestação. E pela ordem lógica, a primeira seria para morrer pelo perdão dos pecados, depois ressuscitar, e a segunda seria para vir julgar o mundo e estabelecer o reino. Porque não pode ser o contrário. Ele não vai vir primeiro julgar o mundo e estabelecer o reino e depois ele vir morrer. A redenção tem que ser primeiro. Por isso que a ordem lógica é essa. Então, mesmo... Por que eu estou dizendo isso? É comum os que não creem no arrebatamento pré-tribulacionista dizerem assim: não está escrito em nenhum lugar na Bíblia que a volta de Jesus será em 2 etapas. Uma para arrebatar a igreja e outra para vir na terra, derrotar o anticristo, seu exército e estabelecer o reino. Mas aí eu preciso lembrar eles que no Antigo Testamento também não estava escrito que o Messias ia vir 2 vezes. Mas ele veio. Ele já veio uma e vai vir outra. E qual foi o indício que nos levava a entender isso? Que as profecias que falavam da primeira vinda se dividiam em 2 grupos e que não dava para conciliar esses 2 grupos distintos de eventos numa única manifestação. Então, o próprio Jesus já nos deu o exemplo. Esses 2 grupos de profecias não dá para fazer tudo numa vinda só, então eu vou me manifestar 2 vezes.
Uma para cumprir as profecias do servo sofredor, e depois outra para cumprir as profecias do rei Messias, filho de Davi. E quando nós observamos agora o Novo Testamento, as profecias que falam da segunda vinda de Jesus, nós vemos que um grupo delas, como 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, Jesus volta só até os ares, que é o meio do caminho, e a igreja sobe para se encontrar com Jesus, os mortos ressuscitam glorificados, os vivos são transformados para essa mesma natureza imortal glorificada, se encontram com Jesus no meio do caminho e voltam para o céu. Jesus volta para o céu. Né? E outro grupo de profecias, como Apocalipse 19, 2 Tessalonicenses 2, Mateus 24, fala de Jesus vindo direto para a terra, junto com a sua igreja já glorificada, para derrotar o anticristo e estabelecer o reino. E eu pergunto para vocês, dá para conciliar tudo isso numa única manifestação? Uma manifestação assim, distinta, isolada? Porque isso é a resposta com a que você tenta fazer, a teoria do bate-volta, que eu expliquei. Mas eu já mostrei que ela é bastante incoerente. Então, seguindo o mesmo exemplo das profecias do Antigo Testamento, nós entendemos que como essas profecias da segunda vinda se dividem em dois grupos, que narram eventos diferentes, e não dá para conciliar tudo isso numa manifestação só, o correto é subdividir. E aí nós entendemos que vai existir uma segunda vinda para a igreja, que é o arrebatamento, onde Jesus não vem até a terra, porque o objetivo dele é só pegar a igreja, e a segunda vinda para o mundo, para os judeus que se converterem e os gentios, os ímpios, para sofrerem julgamento, que aí sim, no final da tribulação. Então, esse é um argumento das profecias messiânicas, baseado no exemplo do Antigo Testamento, que as profecias se dividem em dois grupos. E o próprio exemplo de Cristo mostrou que quando se divide em dois grupos, tem que dividir a manifestação também em duas vindas. As do Novo Testamento acontece a mesma coisa. As profecias também se dividem em dois grupos. E o próprio exemplo que Jesus nos deu é que quando isso acontece, o correto é o quê? Subdividir em duas etapas. Vocês conseguiram entender o conceito? Ficou muito difícil? Sim? Não? Querem perguntar? Quando ele vem pela primeira vez, ele pega a igreja para as bodas, não é? Para as bodas do Cordeiro. Mas eu ainda nem entrei nesse assunto. Não, É o próximo assunto. ele vem, a igreja se encontra com ele e leva a igreja. Depois ele volta com a igreja para. Já casado. Não, mas ela quis dizer o que vai acontecer depois que ele pegar a igreja. Não, depois. É porque aí depois que ele volta com a igreja, Mas tudo bem. a igreja vai Tá, batalhar então também? eu vou para o próximo argumento. Não tem problema se vocês não entenderam tudo. Vocês ainda vão entender. Ó, página 156 tem um argumento chamado Argumento dos Julgamentos Pós-Vinda do Senhor. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é simples de entender e é um argumento que tem sido a pedrinha no sapato dos pós-tribulacionistas até hoje. É um argumento que até hoje, toda vez que você falar esse argumento, eu não achei nenhum que me conseguisse responder isso direito. Vamos pensar. Então está aqui. Atualidade, tribulação, milênio. A teoria. Vamos começar por outra parte. Textos como o próprio Mateus 25, Ezequiel 20, que nós vamos ver no comecinho do capítulo 8, falam que a primeira coisa que Jesus vai fazer aqui, quando ele voltar no fim da tribulação junto com a sua igreja, lógico, depois de destruir o anticristo e seu exército, acabar com a guerra do Armagedon, ele vai mandar seus anjos reunir todos os sobreviventes da tribulação, todos os que estão vivos na terra, dos quatro cantos da terra, de toda a terra, e congregá-los ali no vale de Megido. Recebe outros nomes também. Mas ele vai juntar todas as pessoas do mundo ali naquele vale do Oriente Médio, perto de Jerusalém, para realizar um julgamento coletivo de todos os sobreviventes da tribulação. E esse julgamento será subdividido em dois. Ele vai julgar só judeus, depois só gentios. Mas na prática o julgamento é praticamente o mesmo, ele só vai subdividir. Tá? E os textos falam que
que esses julgamentos, tanto dos judeus quanto dos gentios, terão aprovados e terão reprovados. Os reprovados sofrerão morte física e perdição eterna. E os aprovados receberão o direito de poder participar do milênio. Esse será o benefício deles. Mas ainda serão mortais. Isso eu vou explicar mais no capítulo 8. Tá? Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte. Dos dois grupos vai ter aprovado e reprovado. Vai ter salvo e não salvo. Conforme o critério desse julgamento que Jesus vai fazer depois que ele voltar. Agora vamos voltar à teoria pós-tribulacionista. Ela ensina que a igreja enfrentaria toda a tribulação. Muitas pessoas poderiam aqui se converter, a maioria morrer. E aí, segundos antes da vinda de Cristo, a igreja seria arrebatada, simplesmente para ser ressuscitada e receber corpo glorificado, tanto os vivos quanto os mortos, e logo em seguida voltar junto com Jesus para o mundo. Eu pergunto para vocês, até o momento, quando ocorreu o arrebatamento aqui, segundo essa teoria, todos os salvos vão participar do arrebatamento, certo? Se Jesus voltasse à Terra alguns segundos depois, e logo em seguida fizesse o julgamento dos sobreviventes, ia ter algum salvo sobrevivente aqui no meio? Não, só ia ter não salvo, porque todos os salvos teriam participado do arrebatamento que teriam acontecido alguns segundos antes. Então, como que os textos dos julgamentos falam que haverão aprovados e reprovados, salvos e não salvos, se, conforme essa teoria, todos os salvos participariam do arrebatamento que ocorreria segundos antes? Quando Jesus volta aqui, seria uma tremenda perda de tempo fazer um julgamento coletivo de todos os sobreviventes, porque só ia ter não salvo. Todos os não salvos teriam sido arrebatados. Então, esses julgamentos pós-vinda do Senhor são uma contradição enorme na visão pós-tribulacionista. Porque eles demandam que haja um intervalo de tempo entre o arrebatamento e a segunda vinda para que essas pessoas se convertam. E aí sim, quando Jesus volta no fim da tribulação, dentre os sobreviventes vai ter convertido, que aí no julgamento serão os aprovados. Então, esses julgamentos que Jesus fará logo após a sua vinda, eles só podem se encaixar dentro da teoria mesmo ou dentro da teoria pré. Porque aí, entre o arrebatamento e a segunda vinda, teriam 7 anos para que as pessoas se convertessem e lá na frente fosse aprovado no julgamento, ou pelo menos na visão mesmo, teriam 3 anos e meio para se converter. Mas jamais se encaixaria na visão pós. Porque na visão pós, logo assim, depois do arrebatamento, não ia ter mais nenhum salvo. Todos os salvos já teriam sido arrebatados. Não ia sobrar ninguém salvo mortal na terra para ser julgado logo em seguida. Vocês conseguiram entender essa contradição da visão pós-tribulacionista? Sim? Não de novo? Tá dormindo, né? Tá dormindo. Não, só guardando no coração. Na hora certa pergunta. Sabe como é que o pastor Neto faz quando as pessoas estão dormindo? Ele pega o microfone e começa a imitar carro batendo. De repente ele aumenta o volume da voz de uma forma bem abrupta, assim. Aí você vê um monte de irmão assim, dando uns pulinhos assim. É aquele que estava dormindo no culto. Ai, Deus. Eu tô cansada. Geralmente ele faz assim, ele começa a contar uma historinha, né? E de repente o carro bateu e BUM! Já viu ele fazer isso? No meio do culto, assim? Quando ele faz isso é porque tem gente dormindo no culto. Aí aqueles que você vê dando os pulinhos, você sabe que era quem estava dormindo. Então, pessoal, esses são os argumentos principais que falam a respeito dos pontos fracos das outras visões e os pontos fortes da visão pré-tribulacionista. Se vocês quiserem ter acesso a uma lista mais aprofundada, mais avançada de argumentos, existe um livro de um teólogo americano que faleceu esse ano, inclusive, chamado J. D. White Pentecoste,
Ele escreveu um livro chamado Manual de Escatologia. Uma análise alguma coisa do fim dos tempos, é o subtítulo. É um livro bem grande, tem umas 700 páginas, assim, mais ou menos. Né? E ele não é um livro muito fácil de entender, não. Ele é bem teórico, tem vários termos difíceis, mas é uma das leituras recomendadas que eu coloco no final do livro, para quem quiser se aprofundar mais, lê depois do meu. Você termina de ler o meu, entende o que tem no meu. Se você quiser algo mais avançado, mais aprofundado, aí você pega o dele. Porque se você for pegar o dele direto, vocês não vão entender nada. Porque ele é realmente um livro de nível acadêmico. Tá? Não estou subestimando vocês, desculpa se pareceu isso, mas a minha orientação é essa, é que leiam o mais simples primeiro para depois chegar nele. Porque eu posso dizer para vocês que eu já devo ter lido aquele livro pelo menos umas 3 vezes inteiro e posso dizer que eu ainda não entendi tudo. Tá? Ele não é tão fácil assim. O próximo evento que eu vou colocar aqui no livro, página 157, são os eventos para a igreja após o arrebatamento. Então, a igreja arrebatada logo no início da tribulação, tem os 7 anos de tribulação e vai voltar com Jesus no fim da tribulação, quando ele voltar. E o que a igreja vai ficar fazendo nesses 7 anos? São 2 eventos que vão ter lá no céu. O primeiro é o tribunal de Cristo e o segundo são as bodas do Cordeiro. São esses eventos que nós vamos ver agora. O tribunal de Cristo é um evento onde cada cristão será avaliado, analisado por todas as boas obras que fez na terra durante a sua vida. E as bodas do Cordeiro são a festa de casamento de Jesus com a igreja. Porque Jesus é representado pelo símbolo de um noivo, né, e a igreja é uma noiva. Então a festa da união permanente e definitiva de Cristo e sua igreja. Passa pela analogia de um casamento. Então aqui na página 158, o primeiro é o tribunal de Cristo. Certa vez, quando eu estava dando aula de escatologia, lá na Assembleia de Deus, no Ministério Limoeiro, onde a minha esposa congregava, teve uma aluna minha, filha do pastor, uma das filhas do pastor, fica lá em Hermelino Matarazzo, perto de São Miguel, Jardim Limoeiro. E ela fez uma pergunta para mim, a seguinte pergunta. Ela falou assim: pastor, se eu for arrebatado e quando chegar lá no céu, ser submetido ao tribunal de Cristo e for reprovada no tribunal de Cristo, eu vou para o inferno? E aí eu respondi para ela assim: o problema é você entender o tribunal de Cristo como um tribunal de julgamento. Porque só de você ter sido arrebatada já é prova de que você é salva. Se você não fosse salva, nem teria sido arrebatada. Como que ele vai levar o céu para o céu, conhecer o céu e falar: isso, só para você conhecer aqui o ambiente, agora, só para você saber o que você perdeu, né? Agora, tchau. Só o gostinho, né? Só o gostinho. Aí é complicado. Mas isso é uma dúvida relativamente comum. Né? Mas da onde parte essa dúvida? Do entendimento de que o tribunal de Cristo é um tribunal para julgamento, para condenação ou absolvição. Né? Isso é bastante comum na nossa língua por causa da palavra tribunal. Porque no grego existem 2 palavras que podem ser traduzidas como tribunal. A mais comum, que corresponde ao sentido mais comum que nós entendemos de tribunal, é a palavra critério, que é daí que vem o termo critério. Né? Quem é do meio jurídico, quando eles vão julgar alguma coisa, eles falam estabelecer critério. Estabelecer critério significa julgar. Né? Então é daí que vem esse termo. A ideia de tribunal, do jeito que a gente está acostumado, que tem o juiz, o réu, o advogado de defesa, de acusação, um júri, vão ser apresentadas as diversas provas e no final o juiz vai dar a sentença, culpado ou inocente. Né? Isso que nós estamos acostumados com a ideia de tribunal. Mas os textos que falam do tribunal de Cristo, eles usam outra palavra. A palavra no grego é bema, né? Que acaba também sendo traduzida por tribunal, mas ela passa uma ideia completamente diferente. A ideia de bema é o seguinte: imagine lá nas Olimpíadas, você assiste às Olimpíadas.
Olimpíadas. Vamos pegar a modalidade aqui, ginástica artística. Então, as atletas, elas fazem diversas performances nas variedades daquela modalidade. Então tem lá a performance com argola, tem na trave, enfim, vocês sabem, né? Os diversos tipos. E como é que funciona? Lá tem uma bancada de juízes, né? Conforme o atleta entra na quadra, vai executando a sua performance, conforme ele executa de forma mais ou menos correta os eventos, que tem os movimentos obrigatórios que tem que se fazer, os juízes vão atribuindo nota. Essa foi perfeita, 10. Ali pisou meio torto, 9,5. E caiu, 5. Né? E assim vai. Ao final da performance, o juiz tira a média dele, depois todos os outros juízes também, cada um tira a sua e se faz uma média geral, e aquela é a nota que o atleta recebeu. Então, a pior situação, o pior cenário nesse caso, é o atleta ter uma nota baixa por causa de uma performance ruim. E esse tribunal, essa bancada de júris que analisam a performance, é o BEMA. Porque as Olimpíadas, elas vêm da Grécia Antiga. E lá na Grécia Antiga, essa bancada de juízes, ou de um juiz, se for um só analisando, é o BEMA, é chamado de BEMA. Então é daí que Paulo extrai esse termo. Então, todos nós deveremos comparecer ao BEMA de Cristo.